Meus irmãos, queria falar a respeito do ministério de profetas no Antigo Testamento. Os profetas no Antigo Testamento, eles não estavam lá para poder ensinar os mandamentos de Deus, para poder ensinar ao povo a justiça de Deus, os desígnios de Deus. Não. Os profetas, eles eram levantados por Deus para repreender reis, sacerdotes e nações. Eles tinham como função estar repreendendo no momento de apostasia, quando um rei, um sacerdote estavam rebeldes aos mandamentos de Deus. Ele era levantado por Deus para poder advertir e também dar as sentenças que Deus iria julgar o povo. Por isso que muitos naquele tempo não queriam ser profetas. Você olha mesmo o chamado de Jeremias. Jeremias, por muitas vezes, ele não queria. Ele não queria ser profeta. Porque ele tinha que ir lá na porta do templo pregar contra os sacerdotes. E os sacerdotes, por sua vez, maltratavam Jeremias. Era uma perseguição. O rei perseguia. Então, às vezes, Elias foi um dos casos que teve que fugir de Jezabel para não ser morto. João Batista foi preso. Então, muitos homens não queriam ser profeta por causa disso, porque era uma obra muito espinhosa, né? Hoje as pessoas querem ser profeta, né? As pessoas querem falar de sou profeta, mas é profeta para revelar. Ó, eu estou te revelando que Deus vai te dar uma casa, que vai te dar um carro. Ó, a placa do seu carro é essa. Então, o ministério de um profeta, ele era assim. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que os profetas, eles eram homens que eles sofriam muito. Muitas vezes viviam sós, às vezes viviam com medo, eram perseguidos, tinha mandato de busca e apreensão do camarada, né? Mas os profetas, eles faziam uma grande obra. Eles orientavam, e quem se arrependia com a pregação deles, recebia de Deus o perdão e também um avivamento. Teve o caso do profeta Jonas, que foi lá pregar lá para os ninivitas, os assírios, e eles se arrependeram em pano de saco e cinza, e Deus perdoou aquela população. Por que os profetas eles não poderiam ensinar? Por que Deus não levantava profeta para ensinar? Hoje em dia é muita confusão, né? Mas você veja bem, por que Deus não levantava um profeta, vamos supor, para ensinar a lei? Porque já tinha quem fazia essas coisas. Eram os sacerdotes e os levitas. Eles tinham que ensinar ao povo as palavras que estavam escritas nos livros de Moisés, o Pentateuco. Eles tinham que falar das leis, tinham que falar das festas, eles tinham que falar o que era pecado, como que era a legislação do país. Eles tinham que ensinar o rei a governar. O rei, ele era submisso naquela época ao sacerdote. Ele receberia orientações do sacerdote, porque o sacerdote era representante direto de Deus. E por intermédio de quê? Ele falava toda hora com Deus? Não, isso só aconteceu com Moisés. Moisés, que foi escritor da Bíblia, dos 5 primeiros livros, ele que falava diretamente com Deus. Depois disso, tá lá, o Pentateuco tá lá. E os sacerdotes tinham que fazer o quê? Eles tinham que ler as leis mosaicas e tinha que passar aquilo para o povo, e o rei também tinha que ler as leis de Moisés e aplicar, porque na prática o rei ele era um juiz, ele que julgava as causas do povo, era ele que estabelecia as leis, e o sacerdote, por sua vez, era o orientador do povo. E também o sacerdote era aquele que administrava o culto, administrava as ofertas, administrava os sacrifícios de animais, né? E os profetas, eles só apareciam quando um rei, um sacerdote se rebeliava contra Deus.
e começava a adorar imagem de escultura, colocavam imagem de Baal dentro do templo, começava a se prostituir. Então Deus levantava profetas para poder pregar contra a prática deles, a fim de que eles voltassem para Deus. Lembra aquele desafio que Elias fez no Monte Carmelo? Elias fez lá um desafio, e nesse desafio Deus ele falava para o povo: se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas Elias mostrou para o povo que Deus é o Todo-Poderoso. Deus respondeu ali com fogo e o povo pôde ver que realmente o Deus de Israel era o Deus legítimo e que as leis de Deus deveriam voltar a ser estabelecidas naquele país. Mas muitos reis não ouviam a voz dos profetas, por isso que foram parar em cativeiro, né? Por isso que a Babilônia invadiu Jerusalém e por isso que foi destruído tudo e o povo foi levado para cativeiro. Já nas épocas de Jesus, Jesus também foi um grande profeta, porque ele pregava ali, mas não deram ouvidos. Jesus veio pregando, trazendo uma nova aliança, e mesmo assim não deram ouvidos, tanto que também sofreram uma sentença. Isso aí, se eu não me engano, está escrito lá em Mateus, capítulo 23, eu acho que é Mateus 23, se eu não me engano, que Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus, que apedrejam os profetas e matam os que te são enviados. Então, o profeta, o ministério de profeta, ele era assim. Ele era para poder advertir, alertar e repreender. E era assim que eles viviam, fazendo a vontade de Deus, para que o povo, o rei e o sacerdote voltassem aos mandamentos de Deus, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Deus te abençoe.